Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais e vos multiplicais e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 até o 3. Até o versículo 3. Essa mesma palavra é repetida por Jesus lá na tentação, em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Satanás, percebendo que Jesus estava com muita fome, porque tinha terminado os seus 40 dias, 40 noites de jejum, ou, né, de provação, de prova, de tentação. E aí Satanás aproveitou a oportunidade para perguntar, para dizer para Jesus, oferecendo a ele uma pedra, e dizendo a ele, olha, se fores filhos de Deus, né, transforme essas pedras em pães e coma. E aí Jesus responde para ele esta mesma palavra. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí, irmãos? Tá com saudade de mim? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que possa renovar todos os dias, fortalecendo aí a saúde de cada um, a saúde do espírito, a saúde da carne, né? Porque nós precisamos muito, muito do Senhor. Hoje eu quero trazer um assunto interessante para vocês. Esse versículo, ele tem me perseguido de alguma forma, ele tem perseguido, né? Nos vídeos, vocês já ouviram eu falar sobre isso. E hoje eu quero trazer aqui 3 etapas: vida, existência e arrependimento. Dentro desse contexto bíblico. Talvez você está pensando, mas como, Pedro, você vai tirar esse texto? Como é que você vai tirar esse contexto aí desses 3 assuntos? É muito interessante, porque Jesus, ou seja, aqui Moisés está conversando com o povo, preparando o povo, né? Porque daqui a pouco Moisés vai partir, né? Que o Senhor já avisou ele, pediu para ele fazer as últimas ensinamentos para o povo e despedir do povo, né? Porque ele agora, o Senhor diz que ele não vai passar o Jordão. Por uma falha de Moisés, ele não vai passar o Jordão, mas vai deixar o povo na beira do Jordão e passar o seu cajado, ou seja, a sua responsabilidade para Josué, que é o homem que vai
ajudar todo o povo a assumir o país, né? Tomar posse das terras prometidas de Deus, onde mana leite e mel. E, e Moisés, então, começa ali a falar para o povo de algo interessante, que durante 40 anos eles são tentados, né, por Deus, como prova de fidelidade a Ele, ao Senhor. E nesses 40 anos, andando pelo deserto, ou seja, rodando, né, em círculo, né, como a própria palavra de Deus diz, o próprio Moisés fala, que eles ficaram andando em círculo, para que aqueles hereges, ou seja, rebeldes, né, não pudessem entrar no Jordão. Por quê? A história você já conhece, não vou entrar em detalhes, né? Mas houve ali uma rebelião, uma dúvida, incredulidade, e fez com que Deus, então, colocasse o povo à prova. 40 anos girando em círculo até que se cumprisse a palavra de Deus. Vamos lá. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É interessante, né? Como que pode? Mas antes, a gente tem que entender, por exemplo, sobre o dito arrependimento. Para gente que não, para pessoas que não conhecem a Escritura Sagrada, quando fala que tem que se arrepender, parece algo assim tão. Arrepender do quê? Eu não mato, eu não roubo, não adultero, pago minhas contas em dia, participo da igreja, sou participante lá de tudo que, né? Dízimo, oferta, e oro, adoro, vou nas vigílias, vou nas reuniões, estou lá sempre participando, compartilhando. E qual seria o arrependimento, então? Que arrependimento é esse? Então nós temos que voltar lá no passado, quando acontece ali de novo outra vez, Pedro, mas mais uma vez, não tem como eu dizer para você sobre o arrependimento se eu não partir para lá. Porque é lá que acontece tudo, em Gênesis, né? A partir do capítulo 3, quando há o pecado. Porque o pecado é que levou, né, a condenação, ou seja, a desobediência levou a condenação toda a humanidade, não só toda a humanidade, mas toda a estrutura criada por Deus, tudo aquilo que foi criado por Deus, as árvores, os peixes, o céu, a terra, tudo foi comprometido. Foi comprometido de forma tal por causa da desobediência. Mas o que tem a ver Adão e Eva comigo? Parece que não temos, né? Tem nada a ver com nós. Mas foi uma decisão tomada de uma forma certa, muito. Eu vou dizer para você, de uma forma muito sábia, ou talvez muito arriscada.
Porque foi por amor a Eva. Quando Eva é enganada, é seduzida, é induzida a comer do fruto da árvore, com cobiças, ou talvez nem seja por cobiça, talvez seja por. Pode ser, mas simplesmente nós vamos resumir aqui numa cobiça. Vamos dizer que Eva cobiçou realmente se tornar como Deus. Se dizer para mim, Pedro, você quer ser como Deus? Se perguntar para você, você quer ser como Deus? Eu posso dizer para você que eu quero. Querer não é poder. Porque eu tenho que me reconhecer que eu sou criatura de um Deus. Ou seja, eu sou uma criação de Deus. Então, eu como criação de Deus, eu não posso ser Deus. Não posso. Porque Deus está muito além de mim, que sou uma criatura de Deus. E quando eu penso que eu sou uma criação de Deus, como é que eu posso querer ser Deus? Eu não posso querer ser Deus. Isso é algo totalmente contrário à imaginação. E Eva falhou nessa. Ela foi pega de, vamos dizer assim, surpresa. Ela não pensou. Sabe quando você erra sem pensar? E que você fala, não, eu vou fazer porque vai dar certo. O fulano falou, eu vou, mas não, você não pensa, você simplesmente apega ao pensamento do outro. Porque a proposta é boa, é ótima, que maravilha, opa, eu vou ser Deus, eu vou ser como Deus. Ela não é como, não é ser Deus, é ser como Deus. Como? Aí quer dizer que seria dois deuses. Deus, o Senhor, e mais Deus, a Eva. Olha só, quando a ficha caiu, ela já tinha, não tinha como voltar atrás. E aí ela atrai, talvez ela não deu para Adão, como muitos pensam, mas ela assumiu diante de Adão o que ela tinha feito. E aí Adão, então, olhando a inocência de Eva, a ignorância de Eva, a aquela pega de surpresa, ele teve misericórdia de Eva. E aí ele parte, então, já que a minha amada, ossos dos meus ossos, carne de minha carne, já está morta, vai morrer, eu vou morrer com ela.
Adão talvez não sabia o que Deus iria fazer, mas Deus disse para eles, não tocar naquela árvore, não comer daqueles frutos, porque morrerias. Como a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E dentro desse engano de Eva, Adão então coloca toda a humanidade que seria santo, puro, para serem condenados, provados por Deus. Assim como a palavra de Moisés está dizendo aqui. Colocou o povo à prova. Então, ele condenou toda a humanidade. E ao condenar toda essa humanidade, toda a estrutura criada por Deus também foi abalada. Foi desestruturada. De forma que nenhum ser que nasce a partir daquele momento não nasce puro mais. Não nasce santo mais. Nasce em pecado. Porque o pecado assumiu o seu império. Por isso é que todos nós somos pecadores. Porque nascemos ambiciosos, egoístas, mesquinhos, cobiçosos. E ignorantes. Então, olhando para isso, que você ainda não tenha entendido, talvez seja bem mais profundo do que você imagina. Todos nós nascemos do, como diz Davi, né? Em iniquidade eu fui formado, e em pecado, né? A sua mãe deu a luz a Davi. Então todos nós nascemos no pecado. E é por essa razão que nós temos que pedir perdão. Sabe por que conta Jesus no... Eu também já contei essa história aqui. Jesus fala assim que tem dois homens orando no templo. Ele diz que um se orgulhava porque se achava perfeito e batia no peito, dizendo para Deus, eu sou dizimista, sou isso, sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Enquanto que o outro, ele não erguia os olhos para o céu, temente a Deus. E ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. O que você pensa disso? Esses dois homens cumpriam a mesma coisa, só que um é tão ignorante quanto muitos de nós, que não entendemos a palavra de Deus. E achamos que, não, que é isso? Eu não faço nada de pecado, de errado. Como é que eu posso? Ou não, né? Mas o outro também não fazia, mas ele se reconhecia como pecador. Ou você acha que aquele que
se humilhava diante de Deus, era um pecador, um adúltero? Você acha que ele era um assassino, um maligno, maldoso, cruel, que não tinha compromisso com os seus... Os dois estavam em pé de igualdade. Porém, apesar de tudo, um reconhecia diante de Deus e se humilhava diante de Deus, porque e pedia perdão para Deus por ele de ser nascido pecador. Porque nós estamos sujeitos a pecar a todo instante. O próprio Jesus diz que até em pensamentos nós pecamos. Então, é uma coisa para se pensar. Se você entendeu o que eu disse para você, por que que você tem que pedir perdão? Por que que você tem que se render diante de Deus e dizer, olha, e pedir perdão? Tá aí. A segunda coisa é o seguinte, é viver, existir. Existir é um privilégio de Deus que nós estamos aqui. Eu estou aqui, ó, e você está me assistindo aí, está vendo? Eu existo. Você existe. Eu não estou te vendo, mas você existe. Porque você se inscreveu no meu canal. E eu sei que você assiste o meu canal. Eu sei que eu saio no mundo, eu sei que tudo que existe, as coisas que existem, as pessoas, os meus irmãos, parentes, família, minha esposa, meu filho. É tão bom existir, é maravilhoso existir. Mas a existência nossa né? É como diz a palavra de Deus, a nossa existência é como as nuvens. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Hoje nós somos uma nuvem aos olhos de todos, amanhã não somos mais. O nosso tempo aqui é curto, nosso espaço de tempo é curto. Homens chegaram a viver 965 anos, como a Bíblia diz. Pessoas viveram 600 anos. Eu não sei quantos anos vou viver de existência, mas viver como apenas existir. Tem muita gente que se conforma em existência e muitas pessoas lutam por essa existência tanto, né? Fazem academia, fazem corrida, paga caro para os médicos para poder ter saúde, para manter forte e existente, né? E trabalham ali para comer, come, bebe, dorme, veste bem, perfuma. E quando surge uma suspeita de doença, pronto, vai lá gastar seu dinheiro com as doenças e corre. Mas não adianta. Quando chega o momento, seja qual for a sua idade, é como um passe de mágica. Deixamos de existir. Então, de que adianta nós pensarmos apenas na nossa existência? Nós precisamos notar aqui, né, no terceiro tema, que é a vida. A vida. Diz, olha, não só de pão
Deus sustenta esse povo 40 anos no deserto com uma coisa que descia lá dos céus e que vinha supostamente dizendo aqui da boca de Deus. Era a palavra, era o maná. A palavra de Deus é a vida. E se você crê na palavra de Deus, você pode ter certeza que você vai ter vida. Porque a vida é esperança. A palavra de Deus é a esperança de uma vida que continua depois da existência. Porque o salário do pecado é a morte. E todos nós vamos passar por a morte, ainda que Jesus provou para nós, né, através de sua morte, que ele morreu e ressuscitou. E provou para nós que a vida continua, porque Jesus foi visto pelos discípulos, onde ele preparou os discípulos durante 40 dias. E Jesus subiu e foi, e se foi. Como ele disse, eu vou preparar um lugar para todos vós e voltarei para buscar. Então, Jesus não está morto. Ele venceu a morte. E todos nós que cremos na palavra de Deus também vamos vencer a morte. Porque o importante é viver, não é só simplesmente existir. Viver é como o próprio Jesus diz: Deus é espírito. E você não vê o espírito. Mas ele diz: Deus é espírito. E em espírito, ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então nós precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus para que nós possamos ter vida. Porque Jesus disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Por que Jesus disse que ele é o caminho? Porque pode ir nesse caminho com Jesus que você está no caminho certo. É a verdade, porque Jesus é a verdade. Ele não vai desviar você, não vai te colocar no caminho mau, mas sempre vai te guiar você a Deus e a vida, porque ele provou que é vida. A vida está em Jesus, porque nós devemos segui-lo. Ele é o nosso sumo sacerdote verdadeiro, real, eterno. Então você entendeu o que é arrepender? Entendeu o que é existir? Existência? Entendeu o que é vida? Vida é o que nós precisamos. E para nós termos essa vida, nós precisamos fazer o quê? De todo o conhecimento de Deus. E nos fortalecer em espírito e verdade. Porque em Deus está a nossa esperança. Adão morreu com esperança em Deus. Pode ter certeza disso. Que por isso a morte entrou por um homem e por um homem a vida superabundou, que é em Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe os seus caminhos, os seus passos. Espero que você faça um compromisso com Deus
e, e tenha sede da vida. Existir só para mim não basta. Eu quero continuar vivendo. Espero que você também, com esperança, como aqueles homens, né? Como aqueles homens da fé, né? Em Hebreus está lá todos os homens da Bíblia e muito mais que não foram mencionados, que vivem pela fé. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, a sua família, a sua casa. Nosso país precisa de amadurecer no conhecimento da palavra de Deus e o mundo para que haja paz e não haja guerra. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Glória a Deus, aleluia. Deixa o seu like, faça um comentário aí.